Pessoal, estamos aqui começando o Sem BO. O Sem BO é um programa de papo de polícia, é uma conversa descontraída sobre polícia, sobre segurança pública e sobre a vida em si, né? Temos aqui o nosso patrocinador, temos aqui o nosso spray de pimenta para educar crianças. Temos aqui a nossa tonfa para quando a gente se empolga aqui no nosso programa, né? Eu sou o Sargento Júlio Bolt e aqui é meu grande parceiro, companheiro, Coronel Cardoso. Tá contigo, Coronel Cardoso. Pessoal, sem BO, satisfação mais uma vez entrar na casa de vocês, tá podendo trazer assuntos relevantes, como disse meu parceiro aqui, Júlio Bolt. Aqui nós sempre recebemos heróis, pessoas do bem, pessoas que são honradas e pessoas que são gratas. E eu desejo a todos vocês de casa, todas as pessoas de bem, uma ótima noite nessa sexta-feira, um bom final de semana. E a você, ladrão, alma cebosa, vagabunda, o meu recado que eu tenho pra você é pau, porque lugar de ladrão é pau. Então eu agradeço aqui a presença dos meus irmãos aqui, por ter aceito o nosso convite, né, Bolt? Nós temos aqui dois camaradas, um que eu já conheço há 25 anos, entramos juntos na Academia da Polícia Militar no ano de 2000, no curso de formação de oficiais, que é o coronel da polícia hoje, um homem honrado, escritor, depois nós vamos falar aqui, eu li o livro dele é motivo de inspiração para mim, que é o Coronel Santos Silva. E trabalhando comigo hoje na terceira seção do Estado-Maior, um profissional extremamente capacitado, versátil, que além de policial militar graduado, é também um cara que entende daquilo que é a doença do século, que é o problema mental, a questão psicológica. Nós estamos todos doentes e todos com sequelas, mas sem BO. Então, eu agradeço aqui a presença do Sargento Maico, do Coronel Santos Silva. Para mim, Xandinho Alexandre Santos Silva, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco aqui, batendo esse papo aqui nesse programa que hoje é de grande relevância e atinge a cantos inóspitos. Recebi recentemente um salve de pessoas que estão nos assistindo também lá no Japão. Um abraço a todos os nossos irmãos aí, japoneses. É contigo, Santos Silva. Obrigado, Coronel Cardoso, nobre amigo, e Júlio Bolt, pelo convite de a gente poder fazer um bate-papo e discutirmos aí segurança pública e principalmente a vida, como você falou, a vida em si, né? A vida de um policial militar. A vida como ela é, né, Santos Silva? Vamos assim dizer, a vida como ela é. Porque muitas vezes as pessoas só veem as imagens. Nunca vi ninguém chorando no Instagram. Mas por trás de um sorriso tem sempre uma carga pesada. Não é mesmo, meu irmão? Sargento Marcos, suas boas-vindas aí ao Sem BO. Obrigado, Coronel Cardoso, Bolt, bom estar aqui com vocês, né? Falando um assunto muito importante, que é a saúde mental do policial militar, né? A gente vai bater um papo aí, o Coronel Santos Silva tem uma vasta bagagem nesse assunto aí, vai ser um bate-papo legal. É isso aí, Bolt. Nós estamos com dois fera aí, cara. Chefe, e assim, a polícia militar, como o senhor sempre fala, ela é feita de guerreiros, de heróis, né? De pessoas do bem, de homens honestos, e atrás, por trás desses homens, lá ele atrás, oh meu Deus, por trás desses homens do bem, temos famílias, temos muitas vezes problemas, dificuldades, e como que esse herói vai resolver essas adversidades do dia a dia, né? Esse programa hoje, ele é dedicado à saúde mental, a ver como que um herói, né? Igual, se o senhor for pegar, cada herói tem a sua adversidade na sua vida particular, né? Então, Sargento Maicon, tá com o senhor aí, nos dá uma orientação sobre o que o herói deve fazer nesse momento, não é não, Coronel Cardoso? Bolt, você usou uma palavra, uma expressão interessante, herói, né? O policial militar, ele é treinado, muito bem treinado, nós somos muito bem treinados para lidar com situações externas. Desde a academia, nós somos treinados para lidar com situações externas. E esse... Você tá com quantos anos de polícia? Faço 26 de fevereiro. 26, né? Estou em 2000 também. 2000 também. E esse ser herói, essa capa que nós colocamos, né, para trabalhar, ela causa alguns impactos. Então, nós somos muito bem preparados para enfrentar ambientes externos e ou externo,
E o curioso é que muitas vezes nós temos pouca preparação para lidar com aquilo que o externo vai nos causar. Então a gente está muito sempre vigilante, preocupado e os resultados estão aí. E eu costumo dizer sempre, e por trás dessa capa do herói, o que nós temos? Cara, esse lance de vigilante é... Vamos pegar um exemplo aqui. Você que é policial militar, que nos acompanha, ou que tem parente e tal. Você já viu que o cara, quando ele entra num restaurante, ele procura uma parede para sentar de costas para a parede, ele não senta de costas para a rua, ele tá conversando ali com a esposa, com os filhos, e tá... É o tempo todo ligado, né, cara? É o peso invisível da farda. Eu costumo dizer que é o peso invisível da farda. A hipervigilância, ela causa um estrago. Nós temos isso naturalmente. Não é só policial militar. O ser humano tem a hipervigilância como requisito. Mas no policial militar ele é mais aguçado. A carga é muito maior, porque o senhor deu um bom exemplo. A gente convive com isso há 26 anos praticamente. Então, estar sempre hipervigilantes, né? Antes do programa, encontrei o Coronel Santos Silva e a gente tá batendo papo ali na calçada. E a gente não bate um papo na calçada como duas pessoas normais. Querendo ou não, você está sempre hipervigilante. E essa hipervigilância, ela gera um desgaste mental muito grande. Contínuo. É o peso invisível da farda. Mesmo quando eu estou sem a farda. Eu não deixo de ser policial militar quando eu estou sem a farda. Sargento Mike, até para o nosso público entender, isso que o Coronel Cardoso falou é interessante porque... Por que o policial tem receio e tem vigilância naquele momento ali? Porque ele não sabe que há 12 horas atrás, num plantão, ele recebeu, às vezes, uma ameaça de um ladrão. Sim. Ele prendeu e recebeu uma ameaça. Sim. Então tem um motivo para ele estar vigilante. Exatamente. Esse nosso estilo de vida, porque nós não batemos um cartão e deixamos de ser policial em casa, ou entregamos o serviço, nossa, não. Essa sensação de hipervigilância, né? Isso, de certa forma, em certas proporções, adoece. Eu tenho relatos, Claudio, tenho relatos de colegas que moram em condomínios, em apartamentos. Não, em apartamentos ali, tudo. Eu moro num bunker. Ele não desce pra jogar o lixo desarmado, pra jogar o lixo lá dentro, assim, ou andar da casa dele. Não sai pra caminhar, irmão. Não sai pra fazer uma caminhada. Não sai pra fazer uma caminhada num parque próximo da minha casa ali. Já vou avisando, se chegar eu tô armado. Se ladrão beirar, vou sentar o dedo. Então eu não saio, né? Isso é assim, uma coisa que é constante, a gente vê no dia a dia. A gente tava até conversando um dia lá na sessão lá, tô tendo um papo com o Maicon, de que a gente não desliga até mesmo quando tem eventos sociais, né? Tá num churrasco ali, o povo conversando de ocorrência, ou às vezes o civil, que é amigo nosso, chega, eu vi aquela ocorrência assim, querendo pegar uma opinião, e aquilo vai saturando, cara, vai enchendo o saco, tá, não quero conversar disso não, né? Dá uma desligada. Mas nem todo mundo consegue, né? E esse é um outro problema grave que a gente tem. Porque o ser humano, ele é bio, psico, social, espiritual. A ciência, a psicologia e psiquiatria, ela vai dizer isso. Então, nós somos formados por essa camada. O social, ele tem um poder, uma força muito grande na nossa vida. E aí entra numa questão X. Quando nós entramos na polícia, automaticamente, isso não é ruim, nós ficamos mais seletivos. Certo? E é isso mesmo, com contatos, etc e tal. Só que, muitas vezes, essa seletividade, de forma exagerada, nos leva a fechar as portas para um convívio social fora da polícia. E aí a gente tem um convívio somente dentro da polícia, a nossa parte bio não vai funcionar bem se a social não funciona bem, a nossa parte psíquica não vai funcionar bem se a social não funciona bem, e a parte espiritual não vou nem falar. Então, a questão que, quando nós perdemos essa capacidade de nos relacionarmos socialmente, fora do trabalho, falarmos de outros assuntos, porque tem uma coisa mais chata, o senhor está no aniversário lá de um amigo, e aí chega um colega policial e começa a falar só de ocorrência, ele não sabe falar de outra coisa, ele só fala de ocorrência. O ciclo dele de vida é limitado. E só ali. Então, só que daqui, no máximo 30 anos, ele vai embora, Coronel. E aí, Bolt? Ele vai embora. Esse é um detalhe, né? Aproveitando esse gancho, essa explicação aí do Michael, que é um excelente profissional. Doutor, saca do assunto. Nós estamos vivendo
a nossa mente, você só pode... É igual um banco, você só pode sacar o que você deposita. Então, desde que a gente ingressa na corporação e por essa hipervigilância, que gera um estresse crônico, acaba que nós estamos vivendo um cenário em que todo mundo é rotulado. Então, acha que a sua identidade é você ser policial. E ser policial é só uma profissão. Nós somos gratos à nossa profissão, é o nosso ganha-pão, porém, nossa identidade não é ser policial. E não estão sabendo diferenciar isso, ver o ser humano dentro da farda. E aí a sociedade rotula, porque quando chega médicos, o pessoal começa a perguntar de consulta, começa a pedir alguma coisa. Advogado, o notório saber jurídico começa a perguntar, eu tenho uma situação, aproveitar para fazer uma checagem. E do policial, eles entendem que para abordar o policial, tem simplesmente falar de ocorrências. Ele é policial, vou perguntar ali, tem um vizinho meu que está acontecendo isso. Por quê? Porque todo mundo confunde a nossa essência, né? Como você falou do ser espiritualizado também, confunde a nossa essência que todos nós, sem exceção, somos seres conectados à fonte, né? Que é o grande arquiteto do universo, e que essa é a essência, é a consciência pura. Mas nós estamos lidando no piloto automático. E o piloto automático se nós falamos só de ocorrências, vamos lá, o gari, uma profissão digna, né, coletando o lixo na rua, né, dos maus hábitos de boa parte da sociedade, ele mexe com os lixos, coleta de lixo. Um profissional da segurança pública, principalmente o policial militar, ele lida com os marginais, os que estão à margem da lei, que é o esgoto da sociedade. Então, se você só lida com o esgoto da sociedade, se você só fala de ocorrência, se você só lida com problemas, como que o policial vai entender que ele precisa higienizar a mente dele para ter um momento de qualidade com a família que não está sabendo fazer isso, para ter uma conexão vertical que é estar conectado com Deus, para ter hábitos saudáveis para suportar a pressão que é essa nossa profissão, que a nossa profissão ela é diferenciada. Todas são importantes, mas a nossa, enquanto tem uma situação em que todo mundo está correndo, passa os dois contra a manada para ir peitar a morte. Então, lidar com esse ser humano, com essa pecinha dentro da farda, é um grande desafio e é muito bacana ter essa oportunidade de nós podermos discutir sobre isso. Sim, Coronel Santos Silva, o senhor falou agora uma visão que eu vejo como é o herói. O herói é aquele que, enquanto todo mundo está fugindo do perigo, o herói ele está indo em direção ao perigo, né? Esse é o policial militar. E outra coisa que o senhor falou que eu vejo muito nas viaturas, quando você está dentro da viatura, você ouve sempre muito esse ditado: ninguém nos chama para o churrasco, eles nos chamam para o problema, né? Nos chamam para a dificuldade. Ninguém vai chamar o policial militar para o churrasco, vai chamar para o problema, para a dificuldade. E como lidar com essa situação, Coronel Cardoso? Até eu vou citar um exemplo assim, que foi colocado tanto pelo Mike pelo Santos Silva, me chamou a atenção por uma questão que muitas vezes não é só nós, né, que temos essa visão. A sociedade externa também tem essa visão do policial, como ele colocou. Às vezes chega um civil, um cara que não é policial, e ele aborda, voltando assuntos, fazendo com que o policial fique no horário de folga, retroalimentando aquilo, e ele é visto sempre como um policial. Recentemente eu coloquei nas minhas redes sociais uma postagem onde eu falei que a sociedade, nossa, ela tá doente, e eu não estava atribuindo a pessoas, falando doente no sentido de hábitos distorcidos, de visões distorcidas e tal. O que eu recebi de comentário idiota, de que, esse polícia não sei o quê, é porque é polícia e tal. E eu quis dizer lá o seguinte, pessoal, ninguém nasceu policial. Nós não somos um ser que foi tirado de um planeta e colocado dentro da academia com 18, 19, 20 anos, não. Nós nascemos como todas as pessoas, temos pai, temos mãe, temos irmãos, brincamos na rua, brincamos de futebol, temos amigos, estudamos e depois nós fomos um profissional na área de segurança pública. Mas o que o Santos Silva colocou é muito bacana, Bolt. As próprias pessoas nos rotulam. E muitas vezes
isso pensa que nós somos pessoas rasas, pessoas que só entendem da questão de prender ladrão, de troca. Não, meu irmão. A gente é a pessoa que vive a sociedade, a gente entende de política, a gente entende de outros assuntos, nós somos seres muito mais complexos do que só isso. Agora, a sociedade faz isso e nós, Santos Silva, temos que internamente buscar mecanismos de cuidado de quem cuida. Porque nós cuidamos, temos que cuidar de quem cuida. E você falou uma palavra bacana aí, nos higienizar. Como? Como que você acha que nós podemos nos auto-higienizar e também como que nós, enquanto gestores na Polícia Militar, podemos colaborar com essa higienização da nossa tropa? Quando o profissional da segurança pública desperta a consciência, primeiro ele tem que despertar a consciência. É difícil você falar para uma pessoa que ela tem que mudar os hábitos porque ela já internalizou aquilo e acredita que é daquele jeito a vida dela. Nasci assim, eu sou assim e vai ser assim. Quando ele consegue tirar... Saúde, Bolt. O Bolt... problema aí, mas tá tudo certo, pessoal. Sou o B.O.zinho. Sem B.O. Quando ele desperta essa consciência que precisa de mudar hábitos, vejo bem simples. O que realmente é importante para ele? A sua família é importante? É essencial. Prioridades. E como que você está cuidando? Você tem tempo de qualidade com a família? Como que está o seu reservatório emocional com a família, com seus entes queridos, na sua relação de trabalho? Como é que está o seu reservatório emocional? A sua relação com a sua esposa, com o seu marido, você que nos acompanha, suporta uma crise? E como que é isso, suportar uma crise? Porque aparece uma crise financeira, uma crise de saúde, qualquer complicação mais delicada. O que você tem feito no dia a dia para, se acontecer uma crise, conseguir superar? Porque às vezes uma crise é só aquela gota d'água, porque não aguenta mais. Transbordar o copo já estava cheio. A gente usa da expressão, e conversando com o Michael antes, aqui nos bastidores, questão do horário. O cara sai, né, o profissional sai cedo, os filhos estão dormindo. E chega tarde, os filhos estão dormindo. Então, ele vê os filhos crescer na horizontal. Não tem o tempo de qualidade com os filhos, não tem um tempo de qualidade com a esposa, com o marido. E esse é um cenário tão delicado que aí ele não tem... ele não suporta. A verdade é essa. Fala para perguntar, você tem contaminado ou contagiado a sua indústria da felicidade, que é a família? Entendeu? Então, a partir do momento que ele entende a prioridade que é a família, e mais do que a família, que existe um ser superior que cuida de todos nós, que é o nosso Pai Celestial, e você tem conexão com o Pai Celestial, cuida da sua família, eu tenho absoluta certeza que será um melhor profissional. A tolerância é maior, a atividade policial ele desenvolve com uma motivação muito maior, porque as prioridades, como você bem mencionou, essas prioridades realmente estão sendo tratadas como prioridades. Só que a gente fica dentro de uma bolha da segurança pública, respirando tanta situação, que isso vai ficando em segunda, terceira opção, e só quando você depara com um erro de decisão que você tomou na carreira, com alguma ocorrência de complexidade, alguma situação, um cenário desfavorável da sua vida, é que você olha para os lados e fala, só a família que está te esperando. Então, quando entender essas prioridades, a pessoa passa a cuidar dela. Por quê? Porque para poder brincar com os filhos e ter um tempo de qualidade, conhecer coisas que a gente vai falar, que o pessoal olha e fala assim, mas que absurdo isso que ele está falando. Hoje as pessoas não sabem dos entes queridos qual é a linguagem do amor das pessoas. Exatamente. Às vezes o seu filho, ele é sinestésico, ele gosta de um abraço. Se você abraçar ele 5 minutos, ele vai se sentir amado do que você às vezes falar um eu te amo, do que você dar um presente, do que você fazer qualquer coisa. Então as pessoas têm que saber a linguagem do amor dos entes queridos para ser certeiro no pouco tempo que você tem, para realmente fazer acontecer e sentir que está fazendo a diferença dentro da sua família. Ser o maior investidor da indústria da felicidade, que é a sua família. Exatamente. E família, igual o senhor falou, Coronel Santos Silva, família é um ambiente que nós devemos distribuir amor, né? Gerar amor e fortalecer no amor. O amor
é algo muito importante que devemos fomentar dentro da família, né? E o mais interessante também o senhor quer falar, chefe? Para não tirar o sim, pensamento. era só para a gente não perder o gancho. O coronel falou a questão de suportar, né? E o policial militar, ele não adoece porque ele é fraco. Sim. E é um tabu que nós temos entre nós. O policial militar adoece porque suporta demais. Sim. Não é o fato de ser fraco. E aí vamos linkar as palavras. Você falou no começo, ser herói. O coronel falou agora, suportar. A sociedade nos vê como heróis, né? Claro, as atitudes, o nosso trabalho nos leva a esse heroísmo, mas nós não podemos esquecer que dentro da farda existe um ser humano com as mesmas necessidades de qualquer pessoa. Sim. E só para fechar aqui minha fala, tem uma passagem bíblica bastante interessante de um general, ele era polícia também, Naamã. E Naamã, ele teve lepra, que a gente entende por hanseníase hoje. Naquela época, não se tinha os remédios e a forma de tratamento. Eram isolados, né? Eles eram Até marcados e isolados, mas Isso. ele era um general. Né? E aí ele tem a ajuda de uma menina que trabalhava com ele, para que o profeta viesse até ele, né? E o milagre acontecesse. Mas eu fico pensando, coronel, não é a questão da forma que foi. Eu penso na figura do militar, que tem aquela capa do herói, do general, do comandante, de homem forte. E ele tinha que ser assim diante da tropa, ele tinha que ser assim no trabalho, mas ele chegava em casa, Bote. E quando ele chegava em casa, ele tirava as indumentárias. E acrescentando da observação, você falou da autoconsciência, da mudança de hábito. O que ele mesmo pode fazer? Se auto-aplicar. Se auto-higienizar. Foi a palavra que eu usei. Peguei um gancho seu. Aprendi mais uma palavra pro meu vocabulário, que é muito raso, espartano. Auto-higienização. A partir do momento que ele tira um tempo, um momento, para se conectar com Deus, isso é o principal. Ele começa a praticar o acreditar e crer, que é ter fé. E ter fé realmente faz a diferença, né? Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, fala que a fé, ou a oração, é como um tiro de canhão para a abertura das portas do céu. E eu li uma coisa esse dia que crer é diferente de ter fé. Porque muitas vezes crer, você acredita numa coisa, mas você dá um tempo para que ela se concretize. E a fé não, você leva aquilo como uma certeza absoluta que ela pode demorar, mas que ela vai acontecer. Você vai acessar. Eu vi algo, eu li algo nesse crer, nem sempre tem gente que é crente, mas não tem fé. Mas ter fé é muito mais forte do que... Um exemplo, cara. Ser crente. O bilhete premiado. O cidadão resolveu fazer uma fezinha e jogou na sexta-feira, passou na lotérica e jogou, na hora que ele estava pagando uma conta. E aí ele chega, deita, né, no sofá, vai assistir televisão e vai sair o sorteio. Aí ele lembra que ele fez o jogo. Quando confere os números, ele acabou de ficar milionário. Naquele momento, ele está eufórico, estou milionário. Mas na sexta-feira, 8 horas da noite, ele consegue pegar o prêmio? Não. O banco só abre segunda. Então, ele tem a plena convicção de que ele é premiado, do que é certeza que vai acontecer. E é assim, uma analogia bem simples, de didática, que fácil entendimento. Ter fé você tem a certeza que vai acontecer. O acesso é no momento de Deus. Então eu falo desse acreditar, de ter fé, dessa conexão vertical, abençoar. Como o nosso pessoal está, sem perceber, tóxico. Como as pessoas reclamam de tudo. E reclamar é clamar para ti. Né? Então, reclama o tempo inteiro. As pessoas chegam em casa, eu falo, chega em casa enfesada, né? Cheia de fezes. Ou chega magoada, com a má água, uma água suja. Água suja. Então, nós estamos vivendo... Quando você começa a abençoar o próximo, você diminui um pouco essa carga da reclamação. Gratidão, né? Gratidão. Praticar a gratidão
é fundamental. Aquele livro A Magia, né, de Rhonda Byrne, ela mostra para você aprender a agradecer até as suas células. Então, assim, agradecer, ter fé, abençoar e aprender o que eu considero mais difícil, e a gente busca estar praticando, perdoar. Para estar numa frequência, conforme aquela escala de consciência de David Hawkins, acima de 350 Hz, para você poder acessar a conexão com um ser superior. Coronel Costa Silva. Santos Silva. Santos Silva, O Bolt... perdão. Não. Falou aqui do grande líder Costa Silva. Mas Santos Silva. Coronel Santos Silva. Agora, lembrando que o que o senhor fala é muito semelhante a um livro chamado Segredos da Mente Milionária, de Theo Eker. Este livro, ele ensina a pessoa como ficar rica, como ficar milionária, e o que o senhor falou aí são justamente os passos: o perdão, a gratidão, e você tem um pensamento positivo. Você evitar qualquer tipo de pensamento negativo, e a reclamação é uma coisa que deve ser evitada de qualquer forma. Esses são os caminhos para a felicidade, para a prosperidade e para a pessoa se dar bem na vida. Outra situação que o senhor também comenta muito na fala do senhor são situações ligadas ao estoicismo, né, que é uma crença milenar. O estoicismo, ele também fala que nós devemos separar o tempo para cada coisa. O tempo, por exemplo, uma porcentagem do tempo para a espiritualidade, uma porcentagem do tempo para a profissão, para o trabalho, porcentagem do tempo para a família e uma porcentagem de tempo para cada coisa que se é útil na vida. E quando a gente ultrapassa esse tempo, gera o desequilíbrio atrapalha a vida. Já. Mas assim, é difícil, cara, você fazer essa distinção. Eu li alguma coisa, eu não leio tanto quanto o senhor, mas eu li alguma coisa que falava lá. É humilde, que falava né? lá. Né? Um cara que tinha, humilde, tinha um hábito né? assim, o pessoal, ele sair para trabalhar, aí na porta da casa dele tinha uma árvore. Aí quando ele saía para trabalhar, disse que ele abraçava essa árvore, deixa aqui todos os pensamentos, as coisas da minha família, ia trabalhar. Aí quando ele voltava, abraçava a árvore, deixa aqui agora as coisas do meu trabalho, e entrava para dentro de casa. Tipo assim, para tentar marcar uma distinção. Agora eu te pergunto, como com essa porcaria aqui, ó, É difícil. você consegue? TikTok. Hoje tá de um jeito que... Não, tipo assim, se a pessoa mandou uma mensagem pra você e você não responde ela praticamente em tempo real, fica magoada. Você não me respondeu, você não tá ali tempo todo online, a cabeça não para. E nós também, que estamos muitas vezes em função de comando, principalmente função de liderança, de chefia, 24 horas você tem que estar ligado naquilo ali, na sua atividade. É muito complicado isso, Bold. Na verdade, a internet, as redes sociais, o WhatsApp... é uma ferramenta que a gente talvez não está sabendo usar. E aí ela te aprisiona. Hoje não tem muita... Dependendo da função que você está, não tem aquela... eu trabalho das 8 às 18. Não, meu irmão. Tem gente que pensa que você trabalha 24 horas. Exatamente. Então, assim, essa distinção... Até nas férias, né? Até nas férias, cara. Teve um que mandou falou, não, deixa eu voltar. Eu viajei, né? Eu tive no Paraguai. Mexendo aí. Inclusive... uma viagem muito bacana. O pessoal às vezes pensa Paraguai é só ali na cabeça da ponte ali, Cidade do Leste, para compras. Mas o Paraguai, quando você entra dentro, é uma cultura muito bacana. E eu gosto desse tipo de coisa porque faz a gente virar um pouco a chavinha, a gente fica numa bolha também, achando que o mundo é isso aqui. O mundo é muito amplo, o mundo tem possibilidade demais, tem muita coisa bacana. Só que aí, às vezes, você tem que realmente desconectar. Porque toda hora que você for olhar, vai ter alguma mensagem, algum problema, alguma coisa. Então, assim, essa separação é o ideal, mas eu vejo ela muito, muito difícil de ser alcançada. Talvez tenha que ter um treinamento constante, né? De se ir melhorando com o tempo. Você vai desconectando, vai criando essa disciplina de saber distinguir as coisas, mas não é fácil, né, Mai? Não. Não é fácil e como tudo isso que a gente está falando aqui, como isso, desde o início, falando de hipervigilância, falando de como tudo isso somado nos causa um impacto emocional, mental imenso, né? E como o Coronel falou, vai enchendo o tanque só que de gasolina adulterada. E como o Coronel falou, o celular é uma fonte de doença mental, né? O celular tem sido, o TikTok da vida, o celular tem sido uma fonte de doenças mentais, né, Sargento? Porque aqui a gente tem tudo, né?
Aqui a gente Não tem tudo. para. A gente tem o banco, a gente tem o trabalho, você tem o lazer. Aqui você tem tudo, né? Quem hoje não para bom, deixa eu ver aqui uma cultura inútil um pouquinho. Começa a ver uns vídeos, de repente você fala, nossa, tem 2 horas que eu tô vendo vídeo e rindo aqui, né? E dando risada. Eu gosto muito de stand-up, né? Então, às vezes eu quero descansar, aí eu começo a ver os vídeos de stand-up, começo a dar risada, quando eu falo, gente, tem 1 hora que eu tô aqui, eu podia estar fazendo, né? Então, toda essa questão nos causa um impacto emocional muito grande. E aí é que nós já falamos. E aonde se sente essa carga emocional? As nossas famílias. Porque desde a hipervigilância que a gente falou, desde dessas questões, tudo isso causa o quê? O estresse, ele causa o quê primeiro? Irritabilidade. Quem vai sentir a nossa irritabilidade? Quem tá próximo. Quem tá próximo. Nossa família. E porque, às vezes, no trabalho, ainda a gente tem aquele cuidado, se tem aquele cuidado profissional. Eu acompanho sua correria. Eu nunca vi o senhor falar alto com ninguém, nunca vi o senhor estressar. Né? Tem dia que eu tô dali e eu tô vendo o senhor falar, falo, rapaz, nunca vi. E posição de comando não é fácil, exatamente, né? Mas é o trabalho. Você tem aqui o que do trabalho? Trabalhei com o Coronel Santos Silva também, a mesma coisa. Só que quando a gente chega em casa, a nossa casa, onde a gente não precisa de capas, nem de indumentária, como na mão. Desveste, né? Você pode se desnudar. Você tira a máscara social. A máscara exatamente. Social. Quem sofre? As nossas famílias. O distanciamento, porque o cara chega estressado, nervoso, e ele continua trabalhando, né? O distanciamento familiar, por que se tem um índice tão grande de divórcio no nosso meio? Que é algo que eu comentei com ele, cara, eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa, né, pra ver como é que tá essa questão familiar e conjugal dentro da nossa tropa, sabe? Se não poder propor algo nesse sentido. Muitas vezes a gente tem, suscetivamente, essas questões de divórcio, enfim, que às vezes não dá certo, tudo bem, mas estamos precisando dar uma olhada com isso aí no nosso povo. Isso tudo começa nisso que a gente está falando aqui. Sim. Porque o distanciamento, ele começa em casa. Interessante que a gente pode estar com um problema que tiver no trabalho. Você não se distancia no seu local de trabalho. Não tem como o senhor distanciar da sua função. A gente não distancia. Posso estar no que for. Eu tenho o que eu tenho que fazer, eu tenho a minha função, eu sou consciente dela, responsável sobre ela e eu preciso fazer. Mas em casa, acontece o distanciamento. Porque o policial chega, o camarada chega, ele tá chateado, ele tá nervoso, ele tá cansado, cabeça. Muitas coisas que ele não vai levar para a família e nem deve levar para a família. Em contrapartida, isso vai criar uma cultura do silêncio, porque ele chega. E aí a gente tem aquele outro problema, quando não se sabe conversar outro tipo de coisa que não seja o assunto policial, ele não tem assunto nem em casa. E aí causa o quê? O isolamento do marido, da mulher, dos filhos. Eu vou completar uma situação para o senhor com um exemplo que eu tirei uma hora extra em Aparecida de Goiânia. Hora extra, que é o chamado AC4, né? AC4 virtualzinho. Que é um grande problema que nós temos também. Depois a gente vai entrar nisso aí. É um problema sério essa questão do excesso da carga de trabalho, da hora extra do Bolt. Sim. Eu tirei um AC4, um virtual em Aparecida de Goiânia. E o colega do meu lado, eu vi que ele tava... Eu não vou citar o nome por respeito ao colega, né? Já faz um tempinho já essa situação. E o colega do meu lado, ele tava passando por problema conjugal. Tava quase separando. E aí a gente foi primeiro uma ocorrência de Maria da Penha, de agressão à mulher com muita violência e muito sangue. Depois a gente foi uma ocorrência de suicídio, tirar a vida, né? A pessoa fez o autoextermínio. Depois a gente foi uma ocorrência de homicídio. E depois, para finalizar, a gente foi numa situação, numa ocorrência de pedofilia ao extremo. Ai, credo, e aí, você tá azarado, hein? Não, foi um dia essa assim... noite foi a noite? Foi cabuloso. Nós não vamos trabalhar juntos. Não. Foi cabuloso, hein, Foi uma Bolt? situação assim... A gente, e 2 outras situações, a gente foi para apoiar, né? Os colegas. E, assim, foi uma situação, assim, que o emocional, o psicológico, estava afetado ao extremo. E aí, no final do serviço, eu cheguei no colega, assim, eu falei assim, meu irmão, você quer conversar agora sobre a situação que você está vivendo em casa? Eu tô vendo que você não tá muito legal no celular. E no celular eu vi que ele respondia a mulher dele e aquela aflição no coração dele. Aí eu falei assim, meu irmão, entrega sua dificuldade para Deus, cara.
Desabafa se você quiser conversar comigo. Lá no HPM, no Hospital da Polícia Militar, tem a psicologia. Ótimos profissionais. Vai lá, Ótimos profissionais conversa, lá. troca uma ideia, desabafa. Às vezes você precisa de um apoio psicológico, porque às vezes a situação que ele tá vivendo, coronel, é uma situação que às vezes o próprio meu colega de viatura tá pensando em autoextermínio e eu não sei. Às vezes ele tá vivendo uma situação tão triste com a esposa dele que eu não sei. Então o mínimo que eu pude fazer é vai lá no HPM, no Hospital da Polícia Militar, procura um apoio. Fez bem. O que o senhor acha? Mas no nosso meio tem algumas palavras que é complicado de usar, mas vou falar assim mesmo. Você teve sensibilidade e isso é difícil. Quando você franqueou a oportunidade de ter uma escuta ativa, ouvir o colega de trabalho, a rigidez da caserna, tradicionalismo e tudo que a gente vivencia, e essa guerra diária nossa, né, com tudo, com o esgoto da sociedade, faz você se demonstrar fraqueza, fazer um desabafo, alguma coisa que seja, né, da família, alguma situação mais delicada, você é um fraco. E todos sabem o que é alguém que é considerado um fraco no nosso meio. Rapaz, não tá bem não, ele foi falando seu pronto, e rotula muito rápido. E nós temos que todo mundo demonstrar uma fortaleza. Sensibilidade. Fica igual a própria rede social, aquela foto bonita e por dentro o cara tá todo destruído, né? O suicídio, com certeza, quando vai ver números, a grande maioria é masculina. Por quê? Porque nós não podemos demonstrar fraqueza. Então, você teve essa sensibilidade de ajudar o colega. Quantos no Brasil vivem isso? Eu atendo, hoje, parte dos meus clientes pacientes são policiais. E me procuram exatamente pela questão de, não, eu te procurei por saber que você é policial, por saber que você vai me entender. Exatamente o que eu estou passando, né? Quando eu pergunto, por que você deixou chegar a esse ponto? A resposta é sempre, eu tinha medo de ser visto como fraco. Então, no nosso meio tem um tabu, né? Que é a brincadeira do 13, ficou 13, não sei o quê, QBU. E eu volto a falar, o Hospital da Polícia Militar tem os profissionais da área de psicologia e psiquiatria que dão show. Eu tenho uma experiência de ajuda de 2015 que eu tive no Hospital da Polícia Militar, o meu primeiro ano primeiro semestre estudando psicologia. Eu só tô aqui hoje porque eu tive um suporte em 2015. Quantos outros também não estão aqui hoje porque foram acolhidos, né? Exatamente. E a gente, quando às vezes eu dou na aula no COIPM, seja no CISP, ou mesmo nos cursos do MJ, eu sempre tiro um momentinho, que eu brinco, é o momento do bizu, e eu saio um pouco da aula, né? Que falam sobre... É uma mescla de psicologia e o nosso trabalho. Eu saio um pouco para falar sobre essa questão de saúde mental, de família, né? Então, assim, é um tabu entre nós. Porque a gente tem medo de se parecer fraco. Mas é interessante que buscar ajuda psicológica não tira a nossa autoridade. Eu conversei com um colega há um tempo atrás, né, ele falou para mim que o receio dele de buscar ajuda era perder a autoridade diante dos comandados. E eu lembro da frase que eu disse para ele: buscar ajuda não diminui a sua autoridade, te fortalece para que o senhor exerça a autoridade. Mas é preciso também que o subordinado, que o todo tenha consciência disso, né, que não rotule, né? Nós temos que ter essa maturidade de entender isso. A gente fazer uma brincadeira às vezes, é QBU, tem sequela. Nosso meio tem essa brincadeira, mas tem hora que você tem que entender que a pessoa não tá bem e que você ficar reforçando isso, você vai deixar ela pior. Exatamente. Né? Você vai deixar ela pior. E acho que falta essa maturidade para nós. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com esse amigo aqui. 2015, eu tive a pior crise, se o senhor lembra bem, da minha vida, né? E um dia, quando eu comecei a pensar demais no valor da vida, né? E até que ponto vale, e esse é um sinal de muito alerta, né? Porque isso está a um passo que chamamos de ideação suicida.
né? Até que ponto tá valendo isso aqui? Eu lembro de um dia que nós conversamos em Indiara, né? Eu trabalhava junto com o Coronel Santos Silva, e nós conversamos até mais tarde. E aquele dia, eu tava, talvez o senhor não tinha, o comandante, era meu comandante, o senhor não tinha talvez, ou tinha, não sei, a consciência de como eu estava. Quando eu sentei na sua sala, a gente conversou, e sabe o que mais me chamou a atenção? Porque o Coronel Santos Silva, naquele momento, me conseguia ver como ser humano. E não é porque ele está aqui no podcast, não. Eu contei essa história dessa mesma que eu estou falando aqui no último COIPM que eu dei aula. E eu citei o nome do senhor. Ainda perguntei se tinha alguém, de lá. Eu perguntei, tem alguém aí e tal? O senhor talvez já está aí na época, tem alguém no 14º, né? Porque essa é a questão. Quando nós conseguimos olhar um para o outro, atrás da farda, por dentro da farda, tem um ser humano, como você viu, o colega, tem um ser humano lá dentro. Sim. A sociedade, talvez, ela não vai nos olhar assim, mas nós precisamos. Mas muitas vezes também, né, no nosso meio, fala, tá escamando, não, ele tá fingindo, assim, complexo isso, porque nós não temos esse entendimento que está se passando ali dentro do outro, né? Eu, como comandante, sempre procurei, ao menor sinal, encaminhar para um atendimento. Muitas vezes o policial não queria ir. Falei, não, vai. Você vai, que às vezes nem você tem a consciência ainda que você está precisando. E eu não tenho conhecimento técnico para fazer essa análise. Então você precisa passar por isso aí. No primeiro momento, às vezes, você pode estar achando ruim, mas lá na frente talvez você possa vir a me agradecer. Vai agradecer. Eu passei por uma situação no 6º Batalhão, Major Negrão. Ele era o subcomandante. Eu tenho uma afeição de respeito tão grande por esse Major Negrão do 6º Batalhão. Um grande abraço para o senhor, viu, Major Negrão? O senhor, para mim, é um oficial exemplar. É um oficial que eu tenho a minha continência e todo o meu respeito. Porque no momento mais difícil da minha vida, eu sentei lá na sala dele, na mesa dele, e falei, chefe, eu preciso conversar com o senhor. Tô passando por um momento difícil pra caramba na minha vida. E a única coisa que ele fez foi me ouvir com atenção e com urbanidade, com parceria, com gentileza. Ele me ouviu com uma gentileza tão grande que ele recebe hoje a minha maior lealdade como subordinado. Eu sou extremamente leal a ele como subordinado pelo gesto de parceria que ele fez comigo ali. E aonde ele tiver, que ele falou assim, Júlio, eu preciso de um apoio aqui, eu visto minha farda, a hora que for, eu vou lá socorrer ele, ajudar ele, porque ele mostrou que ele é além de um superior, ele é um irmão de farda. Isso é conquistado, né? Sim, foi conquistado. Bom, pessoal, você que está em casa aí nos acompanhando aqui no CMBO, a gente está batendo um papo, né, com o Coronel Santos Silva, o Sargento Marco, nosso amigo Bolt, tratando dessa questão da saúde mental, da questão espiritual, da questão do ser humano. Claro que a gente está frisando muito a questão aí do policial militar, por ser o nosso meio, mas, Santos Silva, eu acho que esse problema, até citei no início, essa questão mental, de saúde mental, ela é algo que afeta hoje, acho que grande parte da sociedade, né, cara? Grande parte da sociedade tem algum tipo algum nível, não sei como falar, não sou técnico, né? De algum nível de sequela, vamos assim dizer, né? E às vezes ele passa meio que imperceptível. Você concorda? Concordo. No livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, fala que 98% da população está alienada com algum tipo de medo. Medo de envelhecer, medo de ficar sozinho, né? Medo de ficar pobre, medos e medos. Então, como está realmente, se for esses números, 98% alienada, ou então nós estamos com excesso de passado ali que leva, né, a depressão, ou está com excesso de futuro, que é a ansiedade, ou excesso de atividade, excesso de presente, que você está estressado, ou fica um procrastinador, e você não consegue ter um estado de presença. Ter o estado de presença é uma das coisas mais difíceis nos tempos atuais, que é você conseguir fazer uma respiração profunda e concentrar num dos seus sentidos, sentir o cheiro ali de um café, são pequenas atitudes que momentaneamente você desliga do passado ou do futuro e vive o presente.
o melhor momento é aqui agora, nós estamos aqui nesse bate-papo. Exatamente. Não adianta, aquele boleto, aqueles problemas que vai ter... Não vai ser agora. Só que a gente não consegue. Por quê? Porque nós não temos essa consciência. A sociedade está, assim, alienada. Sim. E tem uns estudos também que falam que a maioria dos... Assim, às vezes a gente fica com receio de coisa que nem vai acontecer. Não é? Sim. Preocupação, né? Preocupando a mente. Coisa que nem vai acontecer. Aaron Beck é o pai da psicologia cognitiva, ele comportamental, ele vai dizer que todo pensamento gera uma emoção e toda emoção gera um comportamento. Mais da metade das ansiedades que nós temos ou dos medos que nós temos, provavelmente não vão irá acontecer. Porque o que ele está dizendo? Tudo que eu penso me gera uma emoção. Conforme eu sinto, eu me comporto. Né? Então, o pensamento, e nisso aí tem uma coisa que nós chamamos de pensamento automático disfuncional. Uma vez que esse pensamento vem no nada, você está aqui, de repente você está ali dirigindo e pensa assim, acho que esse mês eu não vou conseguir pagar tudo que eu tenho para pagar. Nossa, eu penso isso todo mês. Você nem... Gastando muito, hein, coronel? Sei, né, não, Sei. não, irmão, não. As coisas tá cara demais, você tá doido aí. É o luxo, hein, E coronel? essa carga tributária, esses impostos. Ô, Bolt, vamos entrar debaixo da mesa aqui. Então, mas o coronel Tá falou um fácil negócio pra aí de ninguém. imposto tá tenso. Imposto tá tenso. Mas assim, tem uma coisa que a gente tem que comemorar, né? O SUS é de graça. Oh. Nessa questão, coronel, e nessa questão, se tudo que eu penso, eu sinto, e conforme eu sinto, eu me comporto, eu adoeço. Porque eu penso algo negativo e a minha mente ela não consegue distinguir o que é real e o que é apenas um pensamento. Eu sinto o sofrimento e eu sofro o que eu estou pensando. Eu vou me comportar conforme eu estou sentindo. Então, nós somos movidos dessa forma. Todo sofrimento não começa quando se apertou o gatilho ou quando não. O sofrimento começa num pensamento. E a questão é decidir o que nós vamos fazer desse pensamento. E aí é onde eu sempre aconselho quem me procura. Porque as pessoas chegam, às vezes, estou pensando. Hoje de manhã, eu conversei com ela, estou pensando, e os pensamentos negativos, tristes, né? Por que você não procura ajuda? Procura ajuda psicológica, se cuida de você. E isso também é no sentido inverso, né? Por exemplo, quando você materializa e pensa coisas boas, sim, dizem muito que quando você tem um desejo, um sonho, e você começa a mentalizar aquilo, seu corpo vai trabalhar para aquilo, sua mente vai trabalhar, então a probabilidade de acontecer também é maior. Se fortalecer diante né? disso. É dos dois lados, né? Reverso. Sistema ativador reticular ascendente, que fica do cerebelo, que é uma forma técnica de explicar a lei da atração, em que... E da memorização e tal, mesmo né? jeitinho que você fica concentrado numa coisa negativa, você está atraindo todos os cenários negativos que começam a acontecer, a pessoa acorda de uma situação já reclamando, acerta já o dedinho do pé na quina da cama. O pensamento atrai. Ele já começa ali xingar, né? Falar palavras que deveria ser... São palavras inadequadas. Ali parece que ele fala assim, uma coisa que não tem graça, desgraça. Uma atrás da outra acontecendo. Mas ele atraiu isso. E eu falo que quando eu fico insistindo na conexão com o ser celestial, pegando um outro exemplo, é um copo com água e uma rolha de garrafa de vinho. Você coloca ela fica ali flutuando, porque ela é menos densa que a água. Mas quando você põe o dedo e empurra, a rolha fica lá embaixo. E quando você tira o dedo, ela volta. Por que eu estou usando desse exemplo? Quando você está acreditando nos seus sonhos, você está com uns bons pensamentos, está conectado, está buscando o lado positivo da vida, você está numa frequência alta, você está buscando essa conexão o tempo todo com Deus. Sim. Mas você mesmo derruba a sua frequência, o seu bom ambiente, porque empurrando com o dedo, que é o quê? Reclamando, vendo só o lado negativo, um pessimismo. Então, e a sociedade, assim,
Já observou as pessoas? Você chega e fala de uma complicação de saúde que você tem, e a outra quer citar a complicação dela maior que a sua e vira uma disputa para ver quem está mais doente. E isso virou uma coisa natural. Agora chega numa pessoa e começa a falar da prosperidade que você está buscando ou que você atingiu. A pessoa não sabe falar. A pessoa, ela sente assim, o que esse cara está fazendo? Você está em outro patamar. O patamar, em outra frequência de quem quer ser abundante, de quem quer transbordar na vida das outras pessoas. E essas influências são simples. É igual, por exemplo, você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz, você vai tomar café e liga lá a TV num programa que só passa desgraça, que é coisa sem graça. Então, assim, aprendi aqui. Então, assim, não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Eu não gosto de assistir esse tipo de... Pô, mas você é policial e não gosta de assistir programa policial? Não. Tá certo. Eu não gosto. Até porque não tem nada acesso, de bom ali. É só excesso de informação negativa. Você não vê uma coisa positiva. E existem coisas positivas, mas não coloca. Por quê? Porque a gente é atraído pela negatividade. Né? Isso aí é verdade. Tem um site que é sonoticiasboa.com.br. Achei interessante esse site que o pessoal indicou e entrei. Só notícia boa. Eu achei um lugar que é só notícias boas. Mostra boas ações. Excelente, não seguia. Coronel Santos Silva, e até vou falar aqui para o nosso público, o senhor falou o nome de um autor de livro, é o melhor para mim, é o melhor. Napoleão Hill, né? Napoleão Hill. É um autor, assim, excelente, para mim é o melhor do século XX, ele foi até em alguns prêmios, foi eleito o melhor do século XX, e eu indico aí para o nosso público ler porque é excelente. Ele fala justamente essa questão de pensamento. O pensamento atrai, né? Quem pensa enriquece, que é um do nome dos livros dele, né? E esse livro também que o senhor citou também é maravilhoso. E junto com isso daí que o senhor falou, se o senhor for observar, os policiais, a maioria deles tem buscado comprar chácara. Por quê? Por que os policiais têm buscado comprar chácara? O senhor citou aí. Porque ele começa a desligar desse mundo corriqueiro, dessa correria. Quando o policial ele aposenta e vai buscar a chácara, ele pensa nisso, desligar indiretamente, inconscientemente, né? Ele pensa em desligar do mundo conturbado, corrido, né? Metódico que ele enfrenta. Ele saiu da bolha. Eu não aconselho, não. Chácara é duas alegrias. Eu falar isso já. Compra um trailer. Tô pensando em comprar um trailer, Chico. Cada dia eu tô num lugar. Eu já ia falar, cada dia eu tô num lugar. Eu ia falar, por isso que o coronel tá chácara. Não. Depois eu pergunto o sargento. Chácara boa é dos outros. O sargento Afris, meu amigo, tá construindo uma chácara de alto padrão. A única coisa que eu pedi pra ele, um quartinho pra mim visitar ele lá. Eu não preciso da chácara. Não vai ter trabalho, agora, eu vou pra lá também. Agora, quando você fala aí, Bolt, de grandes autores e tal, nós estamos de frente de um grande autor de livros. Napoleão Hill? Não, Santos Silva. Santos Silva escreveu um livro, eu li o livro, né? Fala um pouco de onde veio essa inspiração sua de fazer esse livro, qual foi o objetivo, e o nome do livro também, né? E onde as pessoas podem adquirir esse sucesso. Que realmente, a gente fala brincando, mas assim, é um livro muito bacana. Conta pra nós um pouquinho dessa inspiração sua. Esse livro nosso é Como Ter Princípios na Segurança Pública. A gente, com essa intenção de lidar com novos hábitos e tratar o ser humano dentro da farda, então não é um livro de autopromoção, não é um livro que está à venda. A pessoa entra no Instagram, né, Coronel Santos Silva, clica no link e já baixa o livro. A gente fez poucas unidades impressas, para inclusive eu tenho uma presentear, e a ideia ali era falar da importância do policial de se conectar com Deus, ou seja, parar de se auto-sabotar, de buscar a gente busca a nossa qualificação profissional, mas nós também precisamos entender que nós temos que ter o sentimento de gratidão, nós temos que estar conectado com um ser superior, da indústria da felicidade, que é a família, né? Você realmente tem, até usei agora falando, né? Você tem contagiado ou contaminado
a indústria da felicidade, que é a sua família, e a gente explica a importância de valorizar a família para que você possa buscar a excelência da prestação do serviço de segurança pública. Temos aí o 3º e 4º capítulo falando a verdade nua e crua, a única verdade que existe, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que falou, eu sou a verdade. Então, seguir os ensinamentos, nós temos que ter pararmos de preocupar tanto com esses regramentos sociais e vivermos de princípio. Porque quando fala do decálogo, os 10 mandamentos, né, o pastor Mike aqui tem um conhecimento muito mais profundo que eu, mas quando Moisés recebe lá, um dos mandamentos é o quê? Não cometerás adultério. E em 2005, até 2005, era considerado crime, adultério. Traiu, poderia ter... Mas o interesse dos homens, para não falar a vagabundagem, de estar deixando a família em segundo plano, mudaram, aboliram, né? Não é mais. Então, as leis mudam conforme os interesses da coletividade naquele momento. Mas quando você tem um norte, que é os ensinamentos ali, bíblico, então você realmente segue por princípios. E aí a gente fala também de outras abordagens, né, da questão do dia a dia, Tem uma do policial. parte lá, bacana que você fala da abundância. Você fala também da gente ter abundância, é a questão de você ter aquela... Nós somos feitos para ter abundância, que é ter as coisas boas, ter felicidade. Deus não nos quer numa situação ruim. Deus quer a gente sempre prosperando, sempre com abundância de coisa boa. A grande questão é se nós estamos agindo da maneira que vamos ter essa abundância, né? O transbordar. É o transbordar, isso, porque isso. Eu vim que... como diz, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso. Tá vendo como eu li o livro? Eu li o livro. Então, temos algumas interpretações delicadas do mundo afora, que se você buscar prosperidade nas áreas da vida, principalmente financeira, você fica rotulado, você é visto de uma forma negativa. Você precisa ser próspero em todas as áreas, inclusive a financeira, para poder minimizar a dor do próximo, quando você pode ajudar de forma material, que é falando no campo financeiro. E minimizar a dor do próximo é uma forma de honrar Jesus. Então, é essa pegada. O pessoal, quando olhou a primeira vez, foi aquela interpretação de o cara está querendo contar as ocorrências da carreira dele, a autopromoção. Não, a ideia foi realmente contribuir. Ter uma linguagem disruptiva. O cara lê e fala assim, mas estava esperando ele narrar um trem aqui, ele está provocando mudanças de hábito, né? Então, de 2020, que eu escrevi 2021, para cá é que eu tive uma mudança de hábito radical na minha vida, 20 anos de carreira, mas no estresse crônico. O estresse, né? O estresse. Então, o estresse crônico, a ponto de eu ficar acamado. Então, assim, você mesmo acamado no celular tentando resolver, para não falar que você baixou, porque senão você é fraco, tive complicações de saúde de 15 dias em que foi necessário uma mudança drástica, ou seja, tirar um tempo de qualidade para mim, que depois de 2, 3 meses, a minha esposa falou assim, você mudou. E aí ela também teve uma mudança e nosso relacionamento deu um salto de qualidade. Por quê? Porque aí quando eu criei o hábito, né, que já sabem, já falou, mas de acordar todos os dias 4 horas da manhã, tomar um banho gelado e ir orar, agradecer a Deus e meditar, ouvir Deus, para depois ir fazer atividade física, correr, que é o que eu gosto, ler um livro. Eu faço as atividades das 4 às 7h50, de tal maneira, 3h50, eu já fiz tudo que era necessário, até organizar o café da manhã da família, para quando eu vou trabalhar, eu posso respirar o trabalho 100% e não chegar à noite com aquele sentimento de podia ter feito pelo menos uma caminhada, podia ter feito pelo menos uma página, podia ter tirado um tempinho para Deus. Não, quando eu chego em casa, eu fiz tudo, eu cuidei de mim para que eu possa cuidar da minha família, dar o tempo de qualidade para eles,
para ser um melhor prestador de serviço para a comunidade. A gente passa a ter um pouco mais de tolerância. Um profissional da segurança que tem um desentendimento em casa e sai para trabalhar, a gente sabe que a tolerância dele vai estar um pouquinho, por mais que ele tenha controle emocional, inteligência emocional. Então a gente tem que estar bem com as prioridades para a gente poder fazer o trabalho. Fala uma coisa interessante que o Coronel Cardoso e eu sempre falamos aqui. O senhor acorda cedo, 4 horas da manhã, e faz a sua oração de gratidão a Deus, né? Eu e o Coronel Cardoso, a gente sempre evidencia muito essa situação de gratidão. Para nós, Sargento Maicon, o herói, ele é grato. Ele é grato, extremamente grato. É uma característica fundamental do herói, né, Coronel Cardoso? E a forma de descansar. Desculpa a interrupção, mas tem a diferença entre você descansar e sentir alívio. E quem quiser sentir o alívio. Repete para nós como que a pessoa pode ter acesso a esse livro? Ele no Instagram, Coronel Santos Silva, na bio, é só clicar no link que já baixa o livro, gratuito. A intenção é dar essa contribuição social, por isso que a gente não colocou à venda. Pessoal, vou entrar num assunto aqui, Bolt, que a gente tá já com... O programa é bom, e aí você vai, né? Empolgado. Mas uma coisa que eu quero também que a gente fale aqui, mas que eu não mostro num bate-papo que a gente teve até lá na terceira sessão do Estado Maior, né? Sobre a questão da preparação do militar para a reserva. O militar, em tese, ele trabalha 30 e poucos anos e aí ele parte para a reserva remunerada. Aí, claro que alguns vão falar, mas por que trabalha só? Porque 30 anos, que são 30 anos, né? Tem questão de escala. Quando a gente vai colocar lá a questão da carga horária, ela supera em muito quem trabalha no meio civil, né? E ele vive aquilo com tanta intensidade que, de repente, acabou. Passou os 30 e poucos anos dele ali e ele não nos preparou. Ele não está preparado para essa nova fase. Muitas vezes acabou a minha vida, quando na verdade está começando uma nova etapa, que ele tem que ser grato por essa nova etapa para poder ali ele fazer algo diferente, ele fazer algo novo, ele buscar empreender, buscar comprar uma chácara, igual eu não aconselho, mas comprar uma chácara, comprar um trailer, enfim. Mas como é que você vê essa questão dessa preparação ou dessa falta de preparação do militar para essa nova etapa? Muito se fala, né, sobre essa questão e nós vamos daqui a pouco, né? Fé em Deus. Daqui a pouco nós vamos também. E quando eu converso com os colegas que estão a ponto de 2 anos, eles usam a seguinte expressão. Bom, agora, a partir de janeiro, agora eu estou me organizando mentalmente, psicologicamente e minhas finanças para ir para a reserva. E eu acho que o engano está aí. Porque você não tem que preparar para ir para a reserva, né? A gente volta lá no começo da conversa. Se eu vivo o psicossocial, espiritual, se eu vivo a parte social de forma saudável, eu tenho conexões fora do meu trabalho. Eu não preciso me organizar. A sua vida já... Você viveu os 30 anos como bom profissional, 30 e poucos anos como bom policial, fazendo o seu trabalho, mas tendo uma vida social. Tendo uma vida social, eu não preciso me preparar. É automático. Eu já tenho a preparação lá fora. Então, na minha perspectiva, na minha visão, o grande erro é a pessoa pensar em se preparar. Porque a preparação deveria ser uma vida. Eu nunca deveria ter acabado essa preparação. É uma vida. É uma vida em que eu vivo e convivo e quando eu chegar e terminar aquilo que eu preciso terminar aqui, 30 anos, quando eu terminar aqui, eu construí durante esses 30 anos algo tão forte, tão sólido, que eu vou ter outras questões para atuar, outras coisas para fazer, e isso não vai me causar sofrimento. Ainda que vai causar saudade. Sim. Saudade, que é lógico, é óbvio, sim, mas essa saudade boa, de olhar para trás, dar risada, contar as histórias, e não ser grato. Ser grato e não ser um ponto de sofrimento. Então, para mim, coronel, o grande erro é pensar em se preparar no final. Eu acho que a gente nunca deveria deixar de se preparar para isso. Bacana, eu fui ouvir essa primeira vez de você, né? Eu não tinha parado também, eu ficava muito naquela coisa assim, faltando uns 5 anos, aí 5 anos acho que dá tempo de se organizar, tá? Mas na verdade é uma constância, né? É uma vida. A gente tem que levar esse recado quando tá entrando na academia.
talvez nós temos que incluir na nossa grade curricular, quando você entra na academia, a preparação para a reserva. Você entendeu? Sim. Assim, fazendo uma analogia, despertar no recruta isso. Filho, passa rápido. E você tem que manter essa preparação constante. Eu dou aula de saúde mental na academia, né? Para os alunos soldados. E eu falo isso de vez em quando. Né? Durante uma aula, eu sempre tiro um momento, eu brinco que é o bizuzinho psicológico ali, da psicologia, eu sempre falo. E quando se leva esse assunto, a cara de espanto, porque eu tô chegando agora. Chegando agora que já tá querendo que eu vou embora, pô. Pular muro, pra correr, pra tudo, e vem falar negócio de ir embora, né? Mas no último curso que eu dei aula, nessa última turma, um dos alunos me procurou depois, acho que ele é de Brasília, se eu não estou enganado, me procurou depois para conversar. Ele falou assim, sargento, isso que o senhor está dizendo, eu vivi em casa. Né? O pai dele é militar, né? E eu vivi isso em casa. Quando meu pai foi para a reserva, já tinha coisas construídas, já tinha um laço social construído. A nossa vida, a gente não teve um baque. A nossa vida, a gente teve um salto. Porque a gente ganhou a presença do pai em casa há mais tempo, né? Não caiu a questão financeira, não caiu a saúde mental, né? E ele continuou produzindo, porque eu acho que essa talvez seja o principal fator, continuar se sentindo frutífero, né? Dando frutos, trabalhando, né? De alguma Bacana, forma. é uma visão diferente que a gente tem que trabalhar ela, né? O Bolt tem um recado, né, Bolt? Parece que tem uma novidade aí no Instagram do 100BO. Pois O que tá pegando, Bolt? pessoal, novidade. Vai ter aí qual que é o nome certo que fala, chefe? Sorteio. Vai ter um sorteio aí, viu, pessoal? Um sorteio, vocês sempre veem, nós damos presentes como kit do 100BO, camisa do 100BO, camisa top. Hoje eu não vim com a minha, tô sentindo falta dela, mas camisa 100BO. E vamos sortear, pessoal. Fiquem atentos ao Instagram, fiquem atentos aí, porque vamos postar lá como que você vai fazer pra conseguir. Já tá lá, Bolt. Já tá postado. Já tá postado? Tá postado lá. O Ronaldo já postou, já, chefe? nossa equipe é rápida. O Ronaldo já postou? Pera aí, tô ouvindo aqui no ponto aqui. Tá postado. Isso. Você deve seguir o 100BO lá, né? Lá vai ter as regras pra você concorrer a 3 kits, Bolt. Vai ficar bonitão, hein? Não, então... Teve o Nielbson, você foi no meu Instagram e você falou pra mim o seguinte: Sargento Júlio Bolt, como que eu faço pra conseguir esse kit aí? Eu quero um, viu? Nielbson, é a sua chance agora, viu, meu amigo? É a sua chance. E divulga pros amigos, né, Bolt? Sim, teve 2 amigos meus que chegaram no meu Instagram e pediram o kit, chefe. Falaram assim, eu quero o kit, Bolt, eu quero o kit. Então é essa oportunidade. Segue o Instagram 100BO, curte lá, comenta que você vai ser beneficiado com esse kit aí. Divulga, né, a marca e participa. Aquilo que a gente fala, quem quer rir, faz rir. Então, quer ganhar, divulga o 100BO, meu irmão. Sim, 100BO. sim. Ajude o 100BO a crescer. E nós somos muito gratos a todos vocês. Eu quero mandar também um abraço, chefe. Eu também, como o senhor, dei aula na Academia da Polícia para História e Organização da PMGO. E aí tem os meus alunos lá da academia que eu dei aula, o pessoal sempre dá um apoio aí, sempre manda lembrança. Quero mandar um abraço aí para as turmas que eu dei aula. E que vocês venham acompanhar e seguir e tá nos apoiando aí nesse projeto, que é um projeto do bem, né, chefe? É um projeto para falar sobre a segurança precisa pública. de ajuda no sentido de você compartilhar, seguir, né, Bolt? As redes sociais. Compartilhar. Porque, assim, a gente tá aqui com o ideal. O ideal de colaborar com o fortalecimento da sociedade, fortalecimento das pessoas de bem, levar informação bacana, que não tem conteúdo negativo. A gente é grato por tudo, né? E principalmente também a gente tem um grande ideal de que você, ladrão, alma cebosa, que insiste em andar contra a sociedade, encontre muito em breve aquilo que é seu. Pau no ladrão, no bandido, no coisa ruim, no satanás. Mas assim, pessoal, então assim, a gente precisa desse apoio. E não poderia deixar, Bolt, já caminhando aí pro final do nosso programa, também como você mandou abraço, manda abraço aí a todos os policiais militares do Comando Regional de Inhumas, estive lá recentemente com o Tenente Coronel Lívio, ao meu irmão, o Tenente Coronel Cruvinel e Coronel Maximiliano do Comando Regional da cidade de Trindade,
Cruvinel, que é um colega de turma nosso. Tivemos lá recentemente também. Estamos visitando aí como presidente da associação, como PM3. Eu gosto de andar para a gente bater papo, conhecer a realidade, viver o tamanho do nosso estado, a beleza do nosso estado, a grandeza da nossa instituição, né? E que a maioria das pessoas que são de bem a valoriza, Bolt. Aquele que não a valoriza, que se exploda. Então, assim, eu quero também aproveitar o momento aqui para Patrocinador. nosso patrocinador entregar os nossos 2 convidados aqui, TZB, Clube de Tiro e Caça, do meu irmão Hugo Câmara. Forte abraço. Fica ali na Vila Brasília, né? Quem quer conhecer um pouco mais, vá lá. Eles acreditam no CBO e passar para as mãos aqui dos nossos convidados. Bom, você passa para o coronel, passa para o nosso sargento. Pessoal, Um boné aqui oferecido pela TZB. Obrigado. Quem tiver curiosidade em dar tiro, em conhecer arma de fogo, essa treta toda, TZB é a forma mais legalizada de você poder chegar perto de uma arma de fogo que você quer paisano, ou seja, você quer civil, que não tem contato E com arma de fogo. você militar também, que quer praticar, né? Que quer usar o estande para estar aprimorando. Bom, Porque o machado tem que ser sempre afiado. Tem até uma Sim. parábola nesse sentido. Para de vez em quando, vai lá afiar o seu machado com o Hugo lá. muito bom, chefe, muito bom. Né? Pessoal, a TZB. gente está partindo pro final do programa. Não parece, mas... Pode Não, já? calma, Pode? Bolt, calma, calma, Bolt. Tá bom. O Bolt, a gente tá falando aqui justamente de questões mentais, mas o Bolt apresenta algumas sequelas, mas é meu Com amigo. muitas ocorrências. Olha, ele citou umas ocorrências aqui. serviço. Um dia de serviço dele, eu quase chorei. Falei, você tá louco aí? Vamos levar ele pra PM3 aí. Não, Tá precisando. Muita ocorrência precisando. na vida. Tem que se já desacelerar ele pra reserva. Começar o pare com ele. Senão o que vai acontecer? Vai Bolt na reserva, de repente vem um cara a pé no meio do desfile 7 de setembro, marchando sozinho ali, ó. É o Bolt, sem sequela. Meu Deus do céu. Entendeu? Tem que cuidar dele, viu? Ai, CBO também é cultura e risos. Não, mas assim... Obrigado, galera. Obrigado mesmo, né? Pedir a você de casa que compartilhe esse programa, que nos siga, que mande pros amigos. Nós aqui não temos pretensão nenhuma, a não ser fazer o bem. Agradecer o meu parceiro Júlio Bolt e agradecer ao Maicon, Sargento Maicon, que além de policial militar é psicólogo, como ele falou, que ele atende. Se você também depois fala a sua rede social aí. A gente tem que, como falou o Coronel Santos Silva aqui, meu irmão, o dinheiro também ajuda a prosperidade. Então vamos ajudar o Maicon aí também e se ajudar, né? E um abraço aí ao meu irmão Santos Silva, hoje está lá no comando de gestão e finanças da instituição. Queria ter entrado nos assuntos de Jataí, mas não deu tempo. Vamos trazer ele aqui depois para falar da questão da região sudoeste, o tempo que ele passou lá, da operacionalidade, né? Abraço a todos aí de Jataí, em especial o Coronel Hélio, Coronel do Bombeiro, meu amigo, mora lá em Jataí, regional. Gente boa pra caramba. Tá com vocês aí e a gente espera que vocês possam voltar em breve. Agradecer pelo convite, né? Pela confiança de estar aqui, né? E eu quero deixar um recado aqui para nós policiais, né? Cuidar da saúde mental não é sobre deixar de ser policial. Cuidar da saúde mental é exatamente a possibilidade de continuar sendo policial militar sem que esse processo seja destruído. Porque quando o policial adoece, a farda não segura. Então, procure ajuda se você está passando por um problema, procure ajuda. Nós temos no HPM hoje excelentes profissionais, psiquiatria, psicologia, tem profissionais fora da polícia também, mas procure ajuda. Eu costumo dizer, Coronel, não deixa o leite derramar, porque depois não tem como, muitas vezes não tem como voltar o leite, né, para o copo, o líquido para o copo. Procure ajuda. E assim, aquele que não é policial militar, o que não é contra o HPM, está nos assistindo aqui, como que ele pode procurar o Dr. Maicon? Tem, através do meu Instagram, né? Qual é? Psicólogo _Maicon. Certo. Né? Tem um psicólogo Maicon, vai encontrar, no pesquisa você vai encontrar lá. E quando entra no meu Instagram, tem clica lá e já vai aparecer meu telefone. Lá tem muita coisa sobre análise comportamental, que eu trabalho com isso, né? Técnicas de entrevista, indícios de verdade e mentira, que é algo que eu trabalho, que eu dou aula sobre esse assunto. Vai ter muita coisa lá. E não esqueça de citar que
Eu cheguei até você através do Coronel Cardoso, que eu já combinei com ele 10%, tá bom? Brincadeira, pessoal. Vai lá, meu irmão. Coronel Cardoso, né, Júlio Bolt e toda a equipe, obrigado aí pela receptividade. Obrigado, Maico, né? Uma honra, chefe. Amizade, o bate-papo e tudo que eu aprendi aqui. Né? Somos eternos aprendizes. E dizer que o pensamento positivo, igual colocou, que pode gerar uma emoção positiva, que gera um comportamento, e isso tudo vai criando micro hábitos e tudo isso é muito importante. Mas, independente da sua religião, entenda sempre, né? Fala em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, então se você está com depressão e todos os excessos de passado, Jesus Cristo é o ontem. Procure Jesus. Se você está com excesso de atividades, estresse e tudo, ele é o ontem, ele é o hoje e ele é o eternamente. A ansiedade e tudo, coloque, né, toda essa carga em Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, que realmente vai dar um salto de qualidade na sua vida, principalmente a saúde mental. Se Jesus, ele se tornou o homem mais famoso da Terra, realmente tem uma notoriedade muito importante de estudar a vida dele, né? Não foi à toa que ele se tornou o homem mais importante e mais famoso da Terra, né? Com certeza a história dele fez toda a diferença no curso da humanidade, né? E é muito importante a gente estudar a vida desse homem que se achegou de uma forma tão próxima a Deus, né? Obrigado, Sargento Maicon. Sempre à disposição. Obrigado, Coronel Santos Silva. Santos Silva. Obrigado, vou chamar de amigos, apesar de serem superiores, vou chamar de amigos porque... Mas é isso mesmo, hein? Né, porque foi... Não tem, a gente assim, a questão... É até bom você entrar nisso, sabe, Bolt? A gente tem que parar com isso. A questão hierárquica, ela é nada mais do que funcional. Nós somos todos iguais, somos todos amigos, somos todos seres humanos, e é isso aí. Perante a morte, somos todos iguais. E outra, eu costumo até dizer, eu brinco com os caveiros, eu também sou caveiro. Não serei em vida, mas em morte, todos nós somos caveira. Então, no final, é tudo caveira igual. Vai chegar lá, né? Eu sou Coronel? caveira. Vai chegar lá, né? Então, senhores, obrigado demais da conta. Coronel Cardoso, obrigado também pela conversa satisfatória que tivemos aqui. Obrigado, sargento. Obrigado, coronel. E gratidão que a nossa conversa venha fazer bem para a tropa, para os colegas que venham assistir o programa, que venha ser uma bênção, né? Que venha ser uma semente frutífera para todos. Finalizando, gratidão, 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 sem BO. O senhor tem alguma palavra aí, meu coronel? Sem BO, sem BO. Até sexta-feira da semana que vem, sempre às 20 horas nesse canal. Sem BO. Gratidão, graça e luz.